vocês em nome de Jesus. Lucas capítulo 5, verso do 1 ao verso de número 11, diz assim: apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira da praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Versículo 6. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Fizeram um sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco, para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, e de maneira que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-te de mim, sou homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Versículo 10. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homem. Versículo 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Queridos, essa palavra, ela nos mostra que Pedro, ele havia acabado de chegar em terra firme junto com seus companheiros de pesca. A Bíblia vai dizer que Pedro, ele era sócio de uma companhia de pesca. Já visto que os discípulos daquela época, eles eram pescadores, eles tinham uma sociedade, eles tinham como trabalho pescar. Só que agora, irmãos, eu quero chamar a atenção para um detalhe muito importante. Eu não sei se você já percebeu que esse mesmo texto, ele se encontra nos livros dos evangelhos de Mateus, no capítulo 4, de Marcos, no capítulo 1, de João, no capítulo 1. Só que o detalhe que eu chamo a você é que o texto em Lucas, ele vai trazer essa história de uma forma diferente. Lucas agora vai narrar de uma forma diferente. Por quê, pastor? Porque Lucas era médico. E como médico, Lucas sabia mais do que ninguém que Pedro estava, talvez por fora, até feliz, eu não sei, a Bíblia não diz, mas Pedro, como médico, sabia que Pedro estava decepcionado. Por isso a mensagem da decepção é um milagre, porque a decepção, ela machuca a alma, a decepção, ela machuca dentro de nós, a decepção, ela faz uma ferida no nosso interior. Eu não sei se em algum momento da sua vida você já foi decepcionado. Eu não sei se em algum momento da sua vida você já sofreu alguma frustração. Talvez alguma promessa não cumprida. Talvez alguém que te prometeu algo e acabou não cumprindo. Mas a decepção é algo difícil de ser curada. Só Deus pode cicatrizar uma decepção, porque vai lá na alma. É uma ferida que não é física, ela é lá por dentro, ela é íntima. E o próprio Deus pode curar. Por isso agora eu vejo que Jesus, ele observando aqueles homens chegando à beira do mar, à beira da praia com seus barcos, Jesus, ele se aproxima. E ali está Pedro, Tiago e João. E aí, o que acontece? Jesus, ele se aproxima de Pedro. E a Bíblia vai dizer que, interessante que Jesus, ele se assenta sobre o barco de Pedro. Existiam outros barcos ali. Eu disse que ali havia uma companhia, uma sociedade, alguns barcos, eles saíam junto e voltavam junto. E os peixes eram divididos, eram vendidos. Só que dentro de todos os barcos, olha que interessante que Jesus faz. Jesus, ele assenta sobre o barco de Pedro.
Poderia sentar em qualquer um dos outros. Mas sabe a revelação que Deus me deu? Por que Jesus assenta logo sobre o barco de Pedro? Porque Pedro, irmãos, ele era o líder. Pedro, ele era o cabeça. Pedro era aquele que ditava as regras. Pedro era aquele que era o exemplo. Pedro era aquele que era a inspiração. Ele era a liderança maior. Então aqueles discípulos ali, quando eles olham para Pedro e veem, imagino eu, Pedro frustrado, de cabeça baixa, porque tem pessoas quando ficam frustradas, cada um tem uma reação. Talvez Pedro estava ali de cabeça baixa, eu não sei, a Bíblia não diz. Talvez Pedro estava ali balançando a cabeça, eu não sei. Mas Jesus, ele conhece tudo e tudo sabe. Ele vai diretamente em direção ao líder, ao cabeça, ao Pedro. Porque se ele se inspirava em Pedro, e Pedro estava ali agora decepcionado, irmãos, Jesus precisava motivá-lo. Você entende? Olha Deus falando aqui, ó. Você entende porque muitas das vezes Deus, ele sempre traz uma palavra ao seu coração. Talvez nessa tarde Deus está falando com alguém. Deus está te dando uma palavra de motivação. Deus está falando com você. Talvez o dono da casa, talvez a dona da casa, talvez o chefe da casa, talvez é o líder, talvez de uma empresa, de algum lugar, de uma liderança da igreja. Você precisa estar motivado constantemente. Porque se as pessoas que olham para você te ver decepcionado, cabisbaixo, ei, as pessoas vão se espelhar em você. Imagine um pastor chegando diante de uma igreja, um exemplo. Ai, irmãos, tá tão difícil. Esse vírus aí, não sei não. Acho que nós vamos ter que fechar a igreja. Não vai dar certo. Ah, não vai dar não, irmãos. Eu acho que eu vou desistir de ser pastor. Tá dando tudo errado. Não, irmão. Nós precisamos ser exemplos. Nós precisamos estar com nossa autoestima alta. E quem é a nossa autoestima? É Jesus. Esses dias pregando, Deus me deu um versículo, se eu não me engano, Romanos 8,18, que as aflições desse mundo não se comparam com a glória que nos será revelada. Deus tem algo grandioso para nós. Aquilo que nós passamos aqui nessa terra, ei, não se comparam com aquilo que está preparado para nós. Não se comparam com o céu de glória que está preparado para nós, irmãos. Sabe? O que Jesus diz? Eu vou preparar lugar para vós. E quando eu voltar outra vez, sabe? Ele vai nos buscar, irmãos. Por isso precisamos estar motivados. A minha motivação, a sua motivação, não pode ser o teu salário na tua empresa. A minha motivação, a tua motivação, não pode ser o seu cargo dentro de uma igreja, dentro de um ministério. A minha motivação e a sua motivação não pode ser a tua família estar totalmente feliz. Não, irmãos. A tua motivação e a minha motivação não pode ser com que esse caos se resolva ainda hoje, não. A nossa motivação precisa estar em Deus. Uma das coisas tão terríveis, irmãos, que tem nos dias de hoje, é você, todo animado, chegar para alguém no pique, cheio de alegria, e sorrir para a pessoa, e dizer bom dia. A pessoa baixa a cabeça. Bom dia. Sabe, irmãos? Todo dia eu acordo, eu agradeço a Deus pelo fôlego de vida, irmãos. Todo dia eu acordo e agradeço a Deus porque eu tenho uma cama para dormir. Eu tenho uma casa, um teto para estar debaixo. Quem reclama da vida, podia imaginar quando acordasse, pensasse que quando ele está acordando no seu conforto da cama, lembrar que no meio da rua existem mendigos que estão dormindo à deriva. Estão pessoas que não sabem se terão direito a uma refeição, a um café da manhã. Aí a pessoa tem na sua cozinha o que comer, o que beber, tem um almoço, tem a janta. E aí está reclamando da vida.
está cheio de saúde, cheio de vida, enquanto tem pessoas sofrendo, doentes, nos leitos dos hospitais. E muitos nos leitos dos hospitais estão, glória a Deus, eu estou aqui, mas Deus está cuidando de mim. E a pessoa cheia de vida, cheia de saúde, reclamando. Deus precisa motivar alguém nessa tarde. Deus está falando comigo. Ei, Deus precisa motivar alguém nessa tarde. Alguém reclamando porque alguma coisa deu errado. Não, irmãos. Jesus agora vai chegar para Pedro e vai mostrar para ele que aquilo ali não era motivo para decepção. E quando Jesus se assenta no barco de Pedro, ele continua pregando para a multidão. E aí ele volta para o barco de Pedro. E o versículo de número 5, ele vai, vamos ler aqui no texto bíblico, nós estamos em Lucas capítulo 5, versículo 5, aliás, versículo 4, Jesus vai dizer: lançai as vossas redes ao mar. Jesus dizendo para você nessa tarde, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, lançai a rede ao mar. Volte, tente de novo, vá mais uma vez. Eu acabei de dizer, eu falei com a irmã abençoada, não desista, Deus vai abrir essa porta. Ela me avisou agora, pastor, estou indo lá, me chamaram para fazer entrevista. Recebi uma ligação ainda ontem de uma pessoa que eu estava orando, estou orando, em Minas Gerais, irmãos. E aí a resposta, o Atacadão chamou ele para trabalhar, começou ontem. Olha que milagre! O Atacadão, falei, aqui no estado o Atacadão está mandando embora. E em Minas Gerais está abrindo, irmãos, é milagre. Não tente entender milagre, não tente entender. Apenas creia. Você está precisando de um milagre? Você está precisando de um milagre? Você que está escrevendo aí, ore por mim, eu vou orar. Quando terminar aqui, eu leio tudo, respondo e estou orando. Deus tem me despertado pelas madrugadas para estar orando e Deus tem abençoado. Louvado seja Deus. Aí Jesus vai dizer: ei, lançai as redes. Aí Pedro vai dizer, versículo 5, mestre, como assim? Lançar a rede? Nós pescamos a noite toda. Em outras palavras, já lançamos tanta rede e o Senhor nos manda de novo. Aí Pedro vai dizer: olha, não dá não, mas pela tua palavra nós vamos fazer isso. Sabe o que Pedro estava dizendo? Por mim, ser humano, por mim Adenilson, por mim Renato, por mim Udemar, por mim Marisete, por mim Núbia, por mim não tem jeito, por mim eu não faço mais isso, por mim Fátima, por mim Pedro Henrique, por mim Christopher, por mim Genesi, por mim Santiago, por mim Marco Tiago, por mim não tem jeito, por mim Hilda, por mim Vanessa, por mim eu não tem como. Mas mestre, pela tua palavra, eu vou tentar mais uma vez. Deus está falando com você. Talvez pela sua força, não dá mais. Talvez pelo teu ânimo, não dá mais. Mas eu quero profetizar que nessa tarde, Ele tem o poder de te renovar. Ele tem o poder de dar força a você. Ele tem feito isso comigo, irmãos. Ele tem me despertado para voltar a orar pelas madrugadas. Irmãos, eu tinha perdido esse costume, esse hábito gostoso com Deus. Aí eu falei com a minha esposa: coloca o relógio para despertar, 2h30, 3 horas eu tenho que estar de joelho. Irmãos, antes de despertar eu já estou de pé. Quando ele toca aqui eu já estou ligado. Ele toca 2h30, eu já estou acordado, Deus já me desperta. Quer fazer uma experiência com Deus? Pede a Deus para despertar você. Fala: Deus, se o Senhor me acordar de madrugada, eu vou orar. Fala em espírito mesmo, você vai ver se Deus não te acorda. Mas aí Pedro vai. Pedro vai pela palavra de Deus.
Esqueça a sua vontade. Faça a vontade de Deus. Pedro entendeu isso, irmãos. Pedro entendeu. O nosso problema é esse. É que às vezes nós queremos que seja do nosso jeito. E não é, irmãos. No nosso trabalho, na nossa família, no nosso ministério, não é do nosso jeito, não é do jeito que nós queremos. É do jeito de Deus, irmãos. E sabe o jeito de Deus como é que é? Parece que é tudo mais difícil, né? Olha o exemplo de Pedro. Olha o exemplo de Pedro. Pedro, irmãos. Pedro é demais, né? Olha o exemplo de Pedro. Pedro, ele já estava indo embora. Pedro já estava indo embora. E aí, Jesus fala, não, Pedro, volta lá. Parece que Deus deixa para um momento mais difícil, né? Já ouviu falar que tudo que é mais difícil é mais gostoso? Parece que é o momento mais difícil, é o momento que o milagre vem. O momento mais difícil é o momento da bênção. Efésios 3:20 vai dizer que Ele faz infinitamente muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Às vezes, nós queremos de um jeito. Aí parece que Deus não vai fazer nada, né? Quando pensa que não, Deus nos surpreende. Consegue pegar essa palavra? Deus faz além do que pedimos e pensamos. É assim que Deus faz. Amém, Núbia? Toma posse aí. Às vezes nós reclamamos, parece que Deus não vai abrir a porta, porque Deus não quer abrir a porta, não. Deus quer escancarar. A questão é saber esperar o tempo de Deus. Não é assim, Laércio? Eu louvo a Deus pela vida do Laércio. Esses dias Deus me deu uma palavra de madrugada, Provérbios 16:1. Eu disse para ele que não é do jeito que nós queremos. O nosso coração faz plano, mas a resposta vem do Senhor. E por causa dessa palavra e pela direção que Deus tem na vida dele, ele não tomou atitude que hoje estaria pagando os prejuízos. Então, irmãos, nunca é demais esperar em Deus. E o interessante é que parece que as coisas de Deus são mais difíceis, né? Né, não. Deixa eu te contar. As coisas de Deus não são mais difíceis, não. É porque quando nós vamos fazer as coisas de Deus, o adversário trabalha para que nós não façamos. Ele luta para que nós não façamos. Mas em nome de Jesus nós vamos fazer. Ah, se nós vamos. Nós vamos pregar. Nós vamos falar de Jesus. Você vai falar de Jesus. Você vai continuar falando de Jesus. As pessoas vão olhar para você e vai ver você uma pessoa motivada. Teve um prefeito aí no estado de São Paulo. Falou para a cidade toda. Ele falou, ó, realmente esse vírus vai contaminar todo mundo do nosso município. Irmão, Deus quer te usar para ser profeta. Profetiza de Deus. Vai profetizando vitória. Vai profetizando bênção. A Bíblia há poder nas nossas palavras. Eu não sei você, mas eu sou profeta de Deus, irmãos. Eu profetizo o milagre, eu profetizo a bênção. Tem muitos que gostam de profetizar a maldição, sabe? Tem muitos que estão igual aqueles coveiros lá, quando o filho da viúva de Naim morre, estão lá esperando. Acho que eles já tinham até anunciado, olha, a filha da viúva morreu. Nós vamos enterrar eles tal hora. Vão lá para vocês verem o enterro, o sepultamento. Tem pessoas assim, irmãos. Tem pessoas assim, que ficam anunciando as tragédias. Tem pessoas que ficam ligadas nos sites do Brasil e do mundo para saber quem morreu desse vírus. Para ser o primeiro a postar no Facebook, para postar nos grupos. Tem pessoas assim. Vamos saber quantas pessoas já pegaram essa doença aqui. Aí parece o dedo coçando para postar logo. Meu Deus, misericórdia. Igual aqueles urubus
doido para postar uma tragédia. Não, irmãos. Profetiza a vida, profetiza milagre. Profetiza que Deus vai matar esse vírus, Deus vai repreender esse vírus. Profetiza que essa mulher, que eu não conheço, já estou orando por ela, em Aracruz, que foi confirmada, que está com esse vírus, profetiza sobre a vida dela, que a cura chega na casa dela. Eu esqueci o nome dela, Rose. Rose, minha querida, eu não sei se você vai assistir esse vídeo, mas como profeta do Deus vivo, como ministro do Evangelho, Rose Mose, eu profetizo sobre a tua vida saúde. Eu profetizo sobre a tua vida a restauração da tua saúde. Eu profetizo que Deus é o poderoso. Ele tem poder sobre esse vírus. E Ele te abençoa. Ele te cura. Ele sara a tua família. Em nome de Jesus. Eu tenho que profetizar vitória, irmãos. Um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que fica profetizando maldição, chama-se oração contrária, maldição. Tem pessoas que vão lá com todo prazer lá, postar, fulano tá com coronavírus. Eu recebi um vídeo lá, eu nem postei, eu apaguei logo. Um carro lá em Aracruz com a sirene disparada. Eu falo lá em Aracruz, né? Aqui em Aracruz, é porque tem uns irmãos também de Valadares me assistindo aí. Deus abençoe. Eu vou postar no YouTube depois essa palavra. Tá bom? Se você quiser ir lá no YouTube, Pastor Adenilson Silva, tá bom? No YouTube, vou postar as mensagens. Mas, irmãos, um carro com a sirene, é daquela de polícia, e sirene ligada, giroflex, e uma caixa de som alto, vai pra dentro de casa que não sei o que, e tal, e tal. Irmãos, a pessoa vai ficar doida. Doida. Só Deus, irmãos. Respeita a opinião de todos, Deus abençoe, mas Deus disse para Isaías: estou procurando alguém para se colocar na brecha. Isaías diz: eis-me aqui. Eu quero dizer para Deus, para você que está me assistindo, eis-me aqui. Certa vez Deus falou para Elias: Elias, onde estão os profetas? Fugiram todos? Elias disse: Senhor, todos se foram, só ficou eu. E aí? Deus pode contar com você? Sim, profeta. Deus pode contar com você, profetiza. Para profetizar, para orar, para declarar o que está em Salmos 33:12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Deus pode contar com você, profeta, e profetiza, para orar pelo nosso presidente, para orar pela nossa nação, para orar para Deus vir com uma cura, com um milagre sobre essa nação? Ou será que... Não, aqui não tem ninguém, não sei, aqui só tem crente em Deus. Mas tem um grupo aí que está torcendo para que haja muitas mortes, muitas tragédias, e haja o impeachment do presidente. Querem o poder a todo custo. Deixa eu voltar na mensagem que aqui, senão... Mas aqui, irmãos, eu estava dizendo que Pedro agora, obedecendo a voz de Deus, largando a sua vontade, ele vai e lança as redes. Olha que interessante. Deus vai lançar as redes. Jesus. Pedro lança as redes. E aí, um dos versículos que eu mais amo nessa palavra, irmãos, é o versículo 7. Diz assim: fizeram, aliás, no 6, vai dizer assim: fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, ao que rompiam-se as redes. Muito peixe, irmão. As redes começaram a não suportar. Aí o versículo 7 vai dizer o que eu amo muito aqui, ó, que fizeram sinal aos companheiros que estavam no barco para que fosse ajudá-lo. Deixa eu guardar a Bíblia aqui. Essa parte é muito importante. Você precisa entender isso. Isso precisa entrar na sua mente. Versículo 7. Pedro agora, segundo as ordens de Jesus, ele vai em alto mar, lança as redes,
No mesmo lugar que ele tinha ido, não tinha pegado nada. Agora, ai, Juarez, Deus abençoe. Agora, pegaram muita coisa, muitos peixes. Juarez, compartilha. Você, eu sei que compartilha. Você é o fera. Nubia já compartilhou, Deus abençoe. Compartilha, Juarez. O povo de Valadares lá vê que Deus tem nos abençoado, Deus tem nos sustentado aqui, em nome de Jesus. Tá bom, Juarez? Em nome de Jesus. Mas aí, olha o milagre, querido. Olha o milagre. Quando as redes quase se rompem, versículo 7, sabe o que Pedro faz? Ele vai fazer, olha aqui eu fazendo. Ele vai fazer sinal. Ei, amigos, companheiros, vocês mesmo que estão aí na beira da praia, aí na terra, vocês estavam conosco desde ontem. Vocês estavam conosco a noite toda. Resumindo, Pedro estava dizendo, ei, vocês estavam conosco na escassez, no frio, no tempo, no vento, na dificuldade, na hora do sono. Vocês estavam junto conosco. Agora que nós estamos sendo abençoados, agora que a rede está cheia, vocês têm que vir compartilhar conosco essa bênção. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu não sei se você pegou, irmãos, mas tem muitas pessoas que são ingratas. Na hora da dificuldade, na hora da luta, sabem passar junto. Mas quando a bonança vem, quando o milagre vem, se esquece de quem um dia ajudou. Entenda uma coisa. Com essa palavra, enquanto Deus nos arranca de uma decepção, de uma tragédia, de uma frustração, e Ele vai nos levando ao milagre, no meio do caminho, Deus está dizendo para mim e para você, é hora de se lembrar de quem esteve conosco na hora da escassez, na hora da dificuldade, na hora da luta, na hora da tempestade, na hora do vento gelado, na hora do frio, na hora da noite, na hora da escuridão. Não importa como, irmãos, seja com a mensagem, seja com uma oração, seja com uma palavra. Ser forte, irmãos. Quando eu voltei de Minas Gerais para Aracruz, irmãos, desempregado, preocupado, muitos amigos aqui, companheiros de trabalho. Eu falei, eu tenho muitos amigos, eles sabem que eu estou aqui, mandei mensagem para um, para outro. Irmãos, poucos me mandaram mensagem, poucos me procuraram, alguns para dizer, olha, conta comigo. Saindo uma vaga lá, eu te aviso. Me dá seu currículo que eu vou te levar. Irmãos, talvez não fizeram muito, mas uma palavra, irmãos, muda tudo. Entenda isso. Uma palavra muda tudo. Use essa ferramenta que você tem, chamado WhatsApp. Manda uma mensagem para um amigo, para uma amiga. Talvez passando um momento difícil. Sempre que eu posso, eu mando. Eu quero saber como é que está fulano, irmãos. Fulano que na hora da dificuldade me ajudou, estendeu a mão. Como é que você está? Eu estou aqui orando por você. Eu oro por você. Deus está falando com pessoas aqui, irmãos. Talvez hoje você está numa situação melhor. Mas lembre que meses atrás, talvez anos atrás, no momento de dificuldade, alguém estendeu a mão para você e te ajudou. Lembre dessa pessoa. Lembre de quem enfrentou um momento difícil com você. Sim, Pedro se lembrou. Pedro não foi egoísta. Pedro não quis a bênção apenas para ele próprio, não. Ele quis compartilhar a bênção com aqueles que caminhavam junto. Noite e dia, dia e noite. A Bíblia não, a história vai dizer que eles eram sócios. Sabe o que eu entendo com isso? Sócios. Eu entendo como uma igreja, como uma família, como um grupo de amigos, uma sociedade. Atos capítulo 2, versículo 42 em diante vai falar que assim era a igreja primitiva. Eles viviam em comunhão, no partir do pão. Eles viviam em comunhão, juntos, vivendo a mesma fé, o mesmo momento.
Ah, irmãos. Tô doido que chega o mês de maio. Falo isso com a minha esposa quase todo dia aqui em casa. Doido que chega logo o mês de maio. Mês que vem. Mês de maio. Por que, pastor? Vai ser o mês de eu abençoar muitas pessoas que me abençoaram. Não são tantas pessoas. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Louva a Deus porque ontem Deus já abriu mais uma porta de emprego. Hoje eu quero receber a confirmação logo mais de que mais uma porta de emprego está aberta. Laércio, você é o próximo. Em nome de Jesus, Deus vai abrir essa porta também. Em nome de Jesus. Aí, Laércio, quando chegar lá na frente, você lembra? Não de mim. Eu sei que tem muitas pessoas orando por você. Lembre de alguém que te ajudou nesse momento difícil, querido. Lembre. Eu lembro com muito carinho de cada irmão da Igreja Batista El Shaddai, que me ajudou muito, irmãos. Né? E aí, eu entendo que Deus, irmãos, assim como fez com Pedro, usou Pedro para abençoar aqueles que estavam com as redes vazias. Deus usou, irmãos, aqueles que estavam precisando. Deus, Ele quer te usar para abençoar alguém. Irmãos, nós não abençoamos apenas financeiramente, não. Não é só assim, não. Você pode abençoar, como eu disse, com uma palavra. Você pode abençoar alguém com uma mensagem, com uma oração. Tem alguém esperando uma palavra de incentivo, dizendo: ei, vai dar certo. Ei, creia, o milagre vai chegar. Deus vai abrir essa porta. Entenda isso. Deus vai fazer isso na tua vida. Deus vai te dar condições de você abençoar alguém, talvez financeiramente, mas enquanto isso, abençoe com uma oração, abençoe com uma palavra. Irmãos, eu vou te dar um exemplo. Recentemente, semana passada, acho que domingo agora, mandei mensagem, né? E abençoado, quero te abençoar através dessa mensagem. Um amigo em Valadares. E aí ele disse para mim: Adenilson, pastor Denilson, pastor Denilson, obrigado, meu pastor. O senhor de tão longe, se preocupando comigo. Eu nem gostaria de falar isso, mas já comecei, né? De tão longe se preocupando comigo. Enquanto aqui pertinho, os meus pastores nem perguntam, nem mandam o WhatsApp para saber como é que eu estou. Irmãos, entenda uma coisa. Tem alguém esperando receber uma mensagem sua. Usa esse WhatsApp para abençoar alguém. Usa, profeta. Deus está me usando para te falar. Eu sinto Deus aqui na minha vida. Usa esse WhatsApp para abençoar alguém. É uma palavra, é rapidinho. Vai lá, tecla. Manda uma oração pelo WhatsApp. Como é que você está, meu irmão? Como é que você está, minha irmã? Posso te ajudar? Entenda uma coisa, uma palavra muda tudo. Uma palavra muda tudo. Sabe por quê, irmãos? Você lembra que eu falei dos urubus de plantão? Se souber de uma coisa negativa, tem uns aqui nesse vídeo assistindo, não, mas eu conheço. Se souber que fulano sofreu um acidente, fulano tá quase morrendo no hospital, aí já manda o WhatsApp. Tá passando uma necessidade muito grande, já manda no WhatsApp. Não, irmãos, repito, use esse WhatsApp. Você vai ver, se eu sou profeta de Deus, quando você mandar uma mensagem para alguém que Deus te tocar, ela vai dizer: muito obrigado por ter se lembrado de mim. Uma palavra muda tudo. Você sabia? Olha Deus falando aqui, ó. Você sabia que tem várias pessoas, não vou ter medo de errar, mas tem dezenas e centenas de pessoas que nesse momento o diabo está trabalhando
Em meio a esse caos, esse vírus, o diabo está trabalhando para que essa pessoa venha entrar em depressão, para que essa pessoa venha se suicidar. E o detalhe, dentre essas centenas e milhares de pessoas, tem alguém que você conhece e talvez você não sabe. Manda mensagem para ela. Fala que Jesus ama ela. Fala para ela que tudo isso vai passar. Fala para ela. Deus está falando comigo. Fala com ela, meu irmão. Fala com essa pessoa, minha irmã, através do WhatsApp. Fala, tudo vai passar. Tudo vai ficar bem. Mantenha calma. Creia em Deus. Fica firme. Não desista. O diabo está trabalhando, irmãos, para tirar a vida. Não vai morrer pessoas apenas de vírus, não, infelizmente. Mas vai morrer pessoas de depressão. Pessoas vão tirar a sua própria vida porque o diabo está trabalhando, irmãos. O medo, o pavor, o pânico tem assolado muitos lares, muitas famílias. Ai, irmãos, abençoe alguém. Abençoe alguém. Mande uma mensagem. Fala, tudo vai passar, tudo vai ficar bem. Mantenha calma. Mantenha calma. Em nome de Jesus. Deixa eu concluir aqui. Em nome de Jesus. Deixa eu concluir. Mas, quando Pedro volta para a beira da praia, Pedro vai dizer que ele vai deixar tudo e vai seguir a Jesus. Junto com os seus amigos ali. A Bíblia diz que eles vão deixar barco para o lado, rede para o lado, e vão seguir a Jesus. Irmãos, os barcos, as redes, eram as ferramentas de trabalho deles. Mas eles deixaram tudo para seguir a Jesus. Deixaram tudo. A conclusão é o seguinte, querido. Nós chegamos ao milagre. Pedro chegou. Nós chegamos. Se o milagre que você deseja ainda não chegou, tenha certeza, ele vai chegar. Mas entenda. Pedro decidiu seguir a Jesus. Nós precisamos continuar seguindo a Jesus. O detalhe é que seguir a Jesus não é fácil. Seguir a Jesus é dar a cara a tapa. Seguir a Jesus é confessar Ele em todo o tempo. É você correr o risco de perder o teu emprego, mas dizer, sim, eu sou um servo do Senhor. Sim, eu sou uma serva do Senhor. Lembrei de você, Laércio, agora. Lembrei de você. O pastor Sandro postou ontem, compartilhou, ouvi uma foto, um texto lindo de um rapaz que foi entregar um currículo. Chegando na empresa, ele não tinha ninguém ali para receber o currículo, e ele colocou o currículo ali, ajoelhou e orou. Aí o vigilante viu ele orando sobre o currículo, porque nesse tempo está tudo fechado. Quando viu ele orando, tirou uma foto, mandou para a empresa, e eles viram a foto e chamaram ele para contratar ele. Continue seguindo a Jesus. Não negue a Jesus. Não abra mão de Jesus. Seguir Jesus não é um mar de rosa. Seguir Jesus, irmãos, não é só alegria, só festa. Não. Existe um hino que diz, pregador de rosa, pregue os espinhos também. Quando você for pregar Jesus, fale também que há espinhos, há dificuldade, há pedra no caminho, há espinhos, mas vale a pena, porque lá no final existe um tempo de glória. A Bíblia vai falar de um jovem que quando chegou, mestre, o que preciso para alcançar o meu milagre? Ele disse, Jesus,
vai, vende tudo que tem e depois vem e segue-me. E a Bíblia diz que aquele jovem, ele vira as costas, ele decide não mais querer seguir Jesus, porque ele era dono de muitas propriedades. Irmãos, seguir Jesus não é fácil. Seguir Jesus exige uma palavra que machuca a nossa alma, machuca a nossa carne. Que é, pastor? Renúncia. Seguir Jesus exige renúncia. Exige eu abrir mão de algo que eu tanto amo. Eu costumo dizer o meu pecado de estimação. Seguir Jesus exige que eu abra mão do meu pecado de estimação. E aí? Está disposto a seguir Jesus? Está disposto a abrir mão daquilo que te dá prazer? Está disposto a seguir Jesus? Mesmo que o teu emprego esteja em risco? Ou o meu emprego é mais importante? Se me colocarem contra a parede, eu nego Jesus. Irmãos, eu vou concluir agora. Acho que 2, 3 minutos. Só vou contar não vou dizer um testemunho. Uma história que eu ouvi. Estou falando de emprego. Havia uma entrevista de emprego. E vários candidatos chegaram ali. E entre os candidatos haviam vários evangélicos, cristãos. E aí o dono, o que iria entrevistar, ele se apresentou como que ele não gostava de evangélicos. Ele era evangélico, mas ele se apresentou como não gostava de pessoas evangélicas. E aí, durante a entrevista, ele sempre perguntava: você é de qual religião? Porque a nossa empresa, na verdade, eu não gosto de evangélicos. Mas fique à vontade, coloca a opção aí que você é. E ali, vários cristãos colocaram que não eram evangélicos, os cristãos, porque estavam desempregados, precisavam dos serviços. Mas um que colocou, sim, eu sou evangélico. Ele disse consigo mesmo: eu perco meu serviço. Aliás, ele não estava admitido. Eu perco essa vaga, mas eu não nego Jesus. Ele sempre foi fiel comigo. Eu não vou ser infiel com ele. Pois bem, acabou-se os candidatos. Aquele empresário chamou todos ali. E, lendo ali para todos, ele disse: olha, o único que foi aprovado nessa entrevista foi esse fulano aqui. E aí, por quê? Porque na verdade ele é evangélico. E ele confirmou que realmente é. Enquanto os outros depois se manifestaram, mas já era tarde. Às vezes, a nossa oportunidade pode ser única. Eu encerro essa live orando por você. Deus sempre vai te levar ao milagre que você precisa. Mas, por favor, não negue a Jesus. Continue seguindo a Jesus. Ainda que esteja doendo. Ainda que você esteja sofrendo. Porque o salmista vai dizer: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Essa noite, chamada vírus sobre nossa nação, vai passar. O amanhecer, que é a cura, o milagre para todos, vai chegar. Mas que quando esse dia chegar, essa claridade chegar, nós possamos estar firmes com Deus, seguindo, amando e o adorando. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Eu quero orar mais uma vez com você e por você. Que a sua casa seja uma casa de paz, de alegria, de felicidade, de muita esperança. Eu quero nessa oração, como ministro do Evangelho, cancelar
toda palavra de maldição que foi lançada contra a sua vida, em especial durante esse coronavírus. Toda palavra que lançaram contra você, contra a sua esperança, eu quero repreender e cancelar pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Maior é o que está dentro de você do que esse vírus, em nome de Jesus. Amém? Creia, em nome de Jesus. Tá bom? Depois você que vai comentando aí, eu vou depois respondendo, tá bom? Precisar de uma oração, amém? Se você precisar estar recebendo mensagem através do WhatsApp, é só me chamar aí, eu passo meu WhatsApp. Vamos aí pelas madrugadas orando pela glória de Deus, amém? Compartilhando. A Bíblia diz que um ajudou ao outro. Tiago 5,16 diz que orai uns pelos outros. Eu preciso que você ore por mim, tá bom? Ore por mim. Preciso, irmãos. Preciso. Não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena servir a Jesus. Feche os teus olhos, se você puder. Se você não puder, com eles abertos mesmo. Eu quero abençoar a tua vida. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero iniciar essa oração, repreendendo toda palavra contrária, Pai, que essa pessoa recebeu. Eu quero cancelar, em nome de Jesus, toda palavra que não provém do Senhor contra a vida dela, Pai. Deus, toda palavra de maldição, de morte, de desesperança, eu cancelo no mundo espiritual, Pai. Mas eu quero profetizar e declarar sobre a vida dessa pessoa, sobre a sua casa e sobre a tua família. Um tempo de paz, um tempo de esperança, um tempo de saúde. Muita saúde, porque o Senhor é o Jeová Rafá. Libera saúde, Pai. Libera saúde. Libera sim, Pai, saúde. De maneira especial. Em nome de Jesus. Oh, Deus, guarde. Guarde, Pai. Traga providência, Senhor. Aquele que está necessitando, precisando de algo, Pai. O Senhor vai abrir uma porta. O Senhor vai usar pessoas para abençoar essa pessoa. Deus, eu quero ser profeta do Senhor nessa tarde dizendo: o Senhor vai usar pessoas para abençoar os teus servos, as tuas servas, teu filho e a tua filha que precisa, Pai. Mas, no enquanto que o Senhor libere a bênção e a vitória, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Obrigado por ter ficado conosco até o final. Em nome de Jesus. Tá? Um abraço. Eu vou estar postando lá no meu YouTube. Você quiser ir lá no meu canal, Pastor Adenilson Silva. E sempre que Deus me der uma mensagem, eu vou estar postando lá. Tá bom? Se você puder se inscrever, fique à vontade. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Em tempo de caos, Deus tem paz, esperança e saúde para você, para sua casa e para sua família.